Estamos com mais um vídeo do canal Ora Pois Uma História e hoje iremos falar sobre o fascismo de Portugal, que também é conhecido como salazarismo. E se você é novo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Mas antes, vamos explicar brevemente o que é o fascismo. É uma ideologia política que surgiu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial, criada por Benito Mussolini. No fascismo, o povo era totalmente controlado pelo Estado e trabalhavam juntos para tornar a nação cada vez mais forte. O nome se dá através de uma palavra italiana, fascio, que significa feixe, que é um conjunto de varas de madeiras muito utilizado no Império Romano como machado. Lá no início do século XX, Portugal sofreu uma reforma política que instituiu um governo de caráter republicano. A nova forma de organização do cenário político não foi capaz de resistir a todos os problemas sofridos no continente europeu com a Primeira Guerra e a crise de 1929. A situação calamitosa da população trabalhadora acabou instaurando um cenário politicamente instável, aproveitado pelos militares que realizaram um golpe de Estado em 1926. Inspirado em ideias de extrema-direita, o governo ditatorial impunha suas ações e realizava franca oposição aos movimentos socialistas e comunistas do país. Esse processo de cisão política alcançou seu auge quando o general Antônio Carmona assumiu o poder do governo lusitano. Fortemente influenciado pelo ideário nazi-fascista, ele elaborou a Constituição de um Estado forte, aclamado pelas elites nacionais. Ao ocupar o cargo de primeiro-ministro em Portugal, Carmona convocou Antônio de Oliveira Salazar para assumir a pasta do Ministério da Fazenda. Durante o tempo em que esteve nessa função, Salazar promoveu um conjunto de ações econômicas que favorecia diretamente a grande burguesia lusitana. O apoio concedido a esse setor acabou por conduzi-lo ao governo português em 1932. Esse golpe resultou em uma das mais duradouras ditaduras da Europa, o salazarismo, iniciado em 1932, com a ascensão de Salazar ao poder. Como forma de mostrar aos portugueses e ao mundo, a unidade de Portugal foi organizada na Exposição do Mundo Português em 1940, no bairro de Belém, em Lisboa. A ideia era mostrar um país grande e em paz, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial. Igualmente, o Estado português insistia em manter suas colônias do ultramar, apesar da pressão da ONU e das potências ocidentais para que os territórios africanos e asiáticos fossem desocupados. Suas principais características foram o corporativismo, onde o Estado colocou-se como mediador das relações entre patrões e empregados. O objetivo era enfraquecer sindicatos e os conflitos entre classes em Portugal. Perseguição aos partidos políticos e aos opositores. Durante o regime salazarista, somente o partido do governo, a União Nacional, tinha autorização para funcionar. Concentração de poder, o poder político em Portugal concentrava-se nas mãos do líder. Censura, o objetivo era permitir somente a veiculação de informações com a ideologia oficial do governo. Anticomunismo, houve associação direta do regime com ações que visavam o combate do comunismo. Nacionalismo e colonialismo, o governo defendeu e lutou pela manutenção do império colonialista português. E, por fim, defesa de ideias conservadoras sob o lema Deus, Pátria, Família. Vamos entender agora o que foi o salazarismo. Durante o Estado Novo, o presidente da República era eleito por 7 anos e este indicava o presidente do Conselho de Ministros. Este cargo foi ocupado somente por Salazar, até ser afastado por motivos de doença. Salazar centralizava os poderes executivo e legislativo e, em certas ocasiões, acumulou ministérios como o das colônias e o da guerra. Os sindicatos profissionais e as greves foram proibidas, os partidos políticos extintos, sendo implantado o sistema do modelo unipartidário, que instituiu a União Nacional. Vale ressaltar a aproximação do Estado Novo com a Igreja Católica, que ficou isenta de pagar impostos e garantiu seu espaço na educação pública. Há uma frase que diz: Portugal flertava com o fascismo. Mas qual é o porquê disso? Salazar notabilizou-se por ter salvado Portugal do caos, por uma via que se pode chamar de burocrática. Em torno dele, não se elaborou um culto da personalidade,
apesar de seu prestígio na maioria da população. Tinha aversão a aparições públicas, recusava-se a participar de comícios e, para completar, era mau orador e não aceitava baixar o nível dos discursos ou ceder a slogans fáceis de lembrar. Nem por isso deixou de zelar por sua imagem, a fim de obter ganhos políticos. Salazar sempre se apresentou ao público como um homem humilde, destituído de ambições políticas, que se dispusera a salvar o país sem medir sacrifícios pessoais. O anticomunismo tornou-se violento quando eclodiu a Guerra Civil Espanhola em 1936. Para o regime, os republicanos e os vermelhos eram a mesma coisa, e ambos tinham pretensões negativas em relação a Portugal. Anos mais tarde, o perigo comunista viria a ser uma das justificativas de Salazar para tentar manter as colônias da África. À primeira vista, pareceria que a ditadura salazarista era mais um regime fascista implantado na Europa Ocidental. A oposição portuguesa, na sua difícil luta política, tinha razões práticas para não olhar Portugal como um caso à parte. Mas, na verdade, apesar de seus namoros com o fascismo, o salazarismo distinguiu-se das correntes totalitárias, tanto internas quanto externas. Como em todos os regimes totalitários, o Estado construiu aparelhos repressivos para controlar a população. Havia censura aos meios de comunicação, onde estava proibida qualquer divulgação de modernidade e liberalismo. Igualmente, ocorria a apreensão de livros e publicações consideradas subversivas. A polícia política, denominada Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, era responsável pelas torturas e prisões, que encerravam os adversários políticos em colônias penais. O lema do salazarismo citado anteriormente, Deus, Pátria, Família, foi semeado através da educação pública e das organizações juvenis, meios de comunicação e eventos. Em 1936, foi criada a Legião e a Mocidade Portuguesa, que congregava crianças e jovens em associações cujo objetivo era doutriná-los conforme os seus princípios. A Legião Portuguesa funcionava ainda como organização paramilitar, que garantia o sistema pela truculência fraudando eleições. A propaganda política do Estado Novo era eficiente. O próprio nome já está carregado de razões propagandísticas, pois pretende persuadir que o novo regime traria uma nova era para o país. Esse regime salazarista entrou em decadência na década de 1960. Houve grande desgaste do regime por questões econômicas, uma vez que Portugal era claramente uma nação economicamente atrasada em relação aos seus vizinhos europeus. Para agravar a situação de Portugal, o país meteu-se em guerras coloniais. Essas guerras fizeram parte de um esforço da ditadura portuguesa para impedir que as colônias portuguesas na África e Ásia conquistassem a independência. Essas guerras foram extremamente impopulares em Portugal e agravaram a situação econômica do país. Os portugueses lutaram contra o movimento de independência em locais como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Goa e Timor-Leste. Foi em 1968 que o Antônio Salazar foi substituído no comando de Portugal por Marcelo Caetano. O afastamento de Salazar deu-se porque a saúde do ditador português estava bastante fragilizada. Salazar acabou falecendo em 1970, aos 81 anos de idade. Apesar da troca no comando do Estado Novo Português, o regime continuou impopular na sociedade. As alas mais conservadoras recusaram-se a permitir que reformas acontecessem no sentido de promover a abertura do regime. Por isso, uma ala do exército, insatisfeita com a ditadura portuguesa, organizou um golpe para derrubar Caetano. Este golpe ficou conhecido como Revolução dos Cravos e aconteceu em 25 de abril de 1974. Nesse dia, as tropas portuguesas ocuparam locais importantes em Lisboa e ordenaram a destituição de Marcelo Caetano do comando do país. Os oficiais rebeldes conseguiram derrubá-lo em poucas horas. Foi uma revolução praticamente sem violência. Essa revolução acabou recebendo esse nome porque a população portuguesa, em comemoração, distribuiu cravos aos soldados que participaram do movimento, que as puseram nos canos dos fuzis. Hoje, a flor é um símbolo do país.
Com a Revolução dos Cravos, a ditadura portuguesa foi destituída, o regime democrático no país foi reconstruído e o dia 25 de abril ficou marcado como feriado em Portugal, sob o nome Dia da Liberdade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei. Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.